Hoje nesse vídeo eu quero relembrar de algo que as pessoas estão esquecendo. E nesse dia de hoje, 13 de maio, muitos acontecimentos fizeram parte da história do planeta, mas alguns muito especiais, e entre eles é algo ligado à fé. A fé que está tão distante das pessoas nos tempos atuais. Muitas pessoas perderam sua fé. E sobretudo um sentimento ligado à sua religiosidade. As pessoas perderam essa ligação com Deus. Grande parte das pessoas estão vivendo um vazio da alma, um vácuo do seu espírito, e esqueceram as suas ligações mais pertinentes, mais importantes, porque estamos aqui. Jamais podemos esquecer que somos luz e estamos vivendo um planeta Terra. Nós, como luz, estamos vivendo hoje uma vida em corpo e alma, e essa vida ligada a uma essência. Nos dias atuais, tudo isso está sendo deixado para trás. E as pessoas nem perceberam que hoje, dia 13 de maio, foi um dia de aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Acho que você que está vendo deve lembrar dessa data, que afinal de contas é histórica. 13 de maio de 1917. Onde as três crianças, a Lúcia Santos e os primos dela, o Francisco e a Jacinta Marto, eles presenciaram uma aparição de Nossa Senhora. Por isso que tem esse nome, Fátima, porque foi em Fátima, em Portugal. E nisso foram revelados segredos, os famosos 3 segredos. Mas para que você entenda como essa questão da fé é importante, essa aparição ocorre num momento histórico muito delicado do planeta. Não podemos negar que a Terra estava em chamas, literalmente, com tantos acontecimentos que iam alterar a história mundial. Por exemplo, Portugal, a grande maioria era católica, é católica na verdade, mais pobre naquela época. Estamos falando de 1917, mas um pouquinho antes. O que era o contexto histórico de Portugal? E começa uma crise histórica, onde o rei Dom Carlos I, ele é morto nas ruas. Isso foi no ano de 1908, juntamente com seus 2 filhos. E em seguida, em 1910, assume uma república de Portugal. Uma vez assumindo a república, a monarquia é extinta e o seu sucessor, que era o Dom Manuel II, é expulso de Portugal. Momentos tristes, Porque uma vez que entra essa república, ela é laica, ela é uma república liberal e ela trata tudo com uma forma totalmente diferente, onde novas leis são instituídas, por exemplo a lei do divórcio, leis muito mais esquisitas para uma época, onde as pessoas eram ligadas ao cristianismo, onde as pessoas estavam convivendo com a questão da igreja, em Portugal. Então, consequentemente, vários conventos, várias igrejas são extintas. Foi uma coisa tão pesada que até na época o Papa, que era o Pio X, ele se sente revoltado com tudo isso e não aceita essas regras que estão sendo impostas em Portugal. Outra coisa muito interessante, é que nesse mesmo ano da aparição, em 1917, há aquela Revolução Russa, a Revolução Bolchevique. Quem se lembra de história, vai recordar aquela revolução onde o czar cai. Se não me engano foi em fevereiro, 23 de fevereiro de 1917, e é um fato histórico, porque a Rússia se transforma totalmente com a tomada do poder por Lenin,
E aí acontecem as atrocidades que tanto a gente fala, né? Que tanto eu comento sobre o comunismo e o socialismo. Então, são momentos muito tensos que o mundo estava vivendo naquele instante. E uma das coisas importantes também é que em 1917, 16 para 17, né, a explosão da Primeira Guerra Mundial na Europa, quando Portugal envia mais de 55 mil soldados para as batalhas na França, né, e as batalhas lá em Angola e Moçambique. Então imagina o clima que as pessoas estavam vivendo. Uma outra coisa muito importante, que uma vez assumida essa república, ela é uma coisa totalmente complicada, e tanto é que em 1926 assume uma ditadura de Gomes da Costa, que ela vai até 1974, e nessa ditadura acontece de tudo, né? Uma coisa muito complicada, muito pesada. Bom, só para vocês sintonizarem como o mundo funciona, mas então simplesmente não foi só a aparição de Nossa Senhora de Fátima, mas sim foi também um momento tenso que o planeta estava vivendo, porque afinal de contas a Europa estava ali, tudo conectado, como aconteceu antigamente, que eu sempre conto, né? O sumiço de Dom Sebastião, que deu aquele movimento do sebastianismo, do Messias, né? O messianismo, ou sebastianismo, como se fala, naquela batalha, né, de Alcácer Quibir, em Marrocos, aquela batalha muito esquisita, onde são as batalhas dos Três Reis, onde Dom Sebastião simplesmente desaparece e ele acaba deixando o trono sem sequência. E aí que entra todo esse processo que eu já falei na História Secreta do Brasil, a questão da Nossa Senhora, né? O período de regência, até culminar com os imperadores aqui no Brasil, né? Quando eles deixam de ser reis para serem imperadores. Mas se depois você acessa os meus vídeos que eu tenho no canal, que eu falo sobre a história secreta do Brasil, que ela é muito bonita, essa ligação de Brasil, África, Portugal, né? Essa questão aí de quando ocorre a morte de Dom Sebastião, o desaparecimento dele, como se transforma, né, Portugal, que uma vez ele se torna Espanha, né? E essa passagem dessa questão cristã, que é tão importante nos dias de hoje, que estão sendo deixadas para trás. Mas nesse vídeo eu quero que vocês lembrem desses 3 mistérios que essas crianças viram na aparição de Fátima, né? Os mistérios que foram revelados para elas. Até Lúcia, né? Ela revela 2 mistérios, mas o terceiro ela pede que seja revelado só depois de 1960. E que interessante, né? Se a gente pegar essa época, 1960, vamos pegar 61, que foi a aparição de Nossa Senhora de Garabandal, que eu fiz um vídeo ano passado, né? Foi um programa de rádio, na verdade, que eu falei sobre essa aparição de Nossa Senhora de Garabandal, ali na Espanha, que as crianças ficaram, no caso dessa aparição da Espanha, as crianças ficaram em transe, né? Elas ficaram numa situação muito estranha, algo assim paranormal. Eu também falo isso no canal, dá uma pesquisada. Mas, voltando a essa questão de 13 de maio, aparição de Nossa Senhora de Fátima, os 3 mistérios, né? Os 3 mistérios foram revelados para as crianças. O primeiro deles que era a visão do inferno, né? Não vou entrar aqui em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas ela mostrou a visão do inferno, com as pessoas em chamas e tudo mais. Ela mostra no segundo mistério, né? O segundo segredo, a questão do Imaculado Coração de Maria. E o terceiro, que foi mostrado só depois dos anos 60, que tem a ver com o atentado ao Papa. Então olha que interessante, né? E todos eles estão vinculados realmente a trazer a espiritualidade, trazer realmente essa questão cristã para o planeta, que está totalmente apagada nos dias de hoje e naquela época estava também ameaçada. O que eu quero que nesse vídeo fique na mensagem na cabeça de vocês, a importância que o brasileiro precisa ter em se ligar novamente à sua fé, à sua espiritualidade,
mas essa questão ligada ao cristianismo. Quando eu falo que tem que ser ligado a Cristo, as pessoas elas não conseguem entender muitas vezes, mas são nas suas atitudes, atitudes muito simples no seu cotidiano, porque um dos mandamentos de Cristo é amar os outros como a si mesmo. E nesse momento de contenda no Brasil, esse momento onde as pessoas estão totalmente perdidas, onde nós vemos governantes extremamente tiranos, não respeitando ordens e simplesmente implantando leis, e é incrível o momento atual que estamos vivendo, muito triste, onde as pessoas estão aterrorizadas, com muito medo, desacreditando de um futuro, porque esse futuro simplesmente não há. Um futuro onde as pessoas ficaram trancadas na sua casa e não termina nunca essa questão de fechamento, né? Primeiro começou com isolamento e agora em algumas cidades foi implantado o lockdown. Na minha opinião, lockdown está em tudo, né? Uma palavra tão feia que eu já falei no vídeo passado, que lockdown tem a ver com presídio, quando os presos faziam rebelião. A norma norte-americana era lockdown, fecha todo mundo. É o que está acontecendo com o cidadão brasileiro e com muitas partes do planeta. Algo de ditadura implantado, onde as pessoas não podem sair, não podem tomar sol, onde as pessoas não podem ter a sua liberdade, onde está implantado o medo. E chegamos ao cúmulo que as pessoas não podem exercer a sua fé. Qualquer culto religioso, não importa a que nível esteja, está proibido. Um pouquinho parecido com aquele momento que Portugal estava vivendo com a aparição de Fátima. E é tão sério isso que eu estou falando para vocês, que mais do que nunca, todos vocês precisam despertar esse lado cristão. Relembrar novamente o que eu falei para vocês, o primeiro mandamento, amar os outros como a si mesmo. Isso já exclui quase todos os outros mandamentos, porque uma vez que você ama os outros como a si mesmo, você não vai querer o mal para você. Consequentemente, não vai querer o mal para os outros. Você vai querer o seu melhor, você vai ter então o melhor dos outros. Os outros mandamentos são complementares. E será que você está fazendo isso? Olha só o resultado que nós temos no Brasil. Estar em Cristo é realmente estar nesses valores que as pessoas esqueceram. O mal que existe hoje, ele só chegou onde está porque as pessoas esqueceram desse lado cristão. E vocês veem que desde 1917 tem lá a aparição de Fátima mostrando esses caminhos que o ser humano tem que levar. Mas o que nós temos nesse século passado e nesse século atual? São só coisas desumanas acontecendo. Não pense que o mundo está ruim de hoje. O mundo sempre esteve nessa guerra total. Mas não foi por falta de aviso. É que possivelmente vocês no Brasil não conseguem perceber a dimensão do que acontece lá fora, do que acontece em outros países. Mas vocês já devem ter ouvido falar que ser cristão hoje no planeta é um grande problema. Países asiáticos estão matando cristãos. Há muitos países aí que cristãos são torturados, como sempre aconteceu na história, mas ultimamente a coisa está pior ainda. Por que esses movimentos não estão acontecendo mais? Por que as pessoas estão esquecendo de ser cristãs e deixando o mal sobressair? Porque estão com a cabeça fraca, perderam a fé. Para muitas, a religião se tornou algo triste, algo demodé, algo feio, algo que é cafona. Então, o interessante é ser moderninho. Então, a religião que as pessoas têm hoje é a religião do dinheiro, a religião do sexo, a religião do poder, a religião do consumismo. E aí vocês estão vendo, né? Que não foi por falta de aviso. O momento que chegaram. Portanto, atitudes cotidianas podem fazer uma grande diferença para você acessar esse lado cristão. Sem tortura, sem nada ser ruim. Algo realmente que possa transformar a sua fé.
trazê-la num nível muito mais elevado e acreditar nesse dia tão especial como um start para tudo. Amanhã, né, dia 14, o Papa pede para que as pessoas, em todas as suas religiões, se unam para um movimento no planeta inteiro. Eu sei que muita gente está nas dúvidas, muita gente parece que está desacreditando de tudo, muita gente está acreditando nas novas religiões que estão sendo colocadas aí, muitas ligadas ao satanismo, cujo objetivo realmente é fazer o ser humano perder a sua fé e desvalorizar o homem e a mulher. Ou seja, tratar o ser humano como um lixo mesmo, usar as crianças, transformar o ser humano como um bicho irracional. Mas sinta no seu coração, existe dentro de você aquela luz que eu falei no começo do vídeo, aqui dentro do coração pulsa essa luz. O sagrado coração está aqui dentro, aqui em chamas, aqui tem um fogo eterno, ligado ao sol, mas ligado à nossa essência. Foi isso que o grande mestre nos ensinou. E é isso que a gente precisa resgatar todos os dias. Não é fácil. Quando você abre a sua geladeira está vazia, quando você anda na rua você vê pessoas pedindo esmola, quando você vê pessoas sendo agredidas porque estão tomando um sol, porque quando você vê, né, pessoas extremamente agressivas com os outros, quando você vê uma mídia extremamente dantesca colocando só tragédias, quando você vê pessoas em forma de zumbi acreditando no mal, acreditando que o ruim vai vencer, não é fácil. Mas eu estou fazendo o meu papel aqui para vocês. Faça seu papel também, pelo menos consigo mesmo. Tenha essa fé, tenha esse amor. Isso vai ser a diferença no momento em que tudo estiverem caindo. Já falei várias vezes, a visão de vocês será assim. Vocês estarão vendo algo, mas esse algo não está acontecendo daquele jeito. Mas todo mundo vai estar vendo daquele jeito. Como se fosse um cenário de um filme, como se fosse algo montado, um teatro. Vocês vão falar, puxa, olha, está acontecendo tal coisa, né? Como eu já falei em Projeto Bluebeam, em aparições, em manipulações. Vocês verão isso daí acontecer. O nível de fake news está subindo assim absurdamente. Fake news não é só essas brincadeirinhas que vocês estão vendo. É algo que está aqui na pele, vocês vão estar sentindo, vão falar, professor, eu estou sentindo isso, eu estou vendo isso, as pessoas estão acontecendo isso. Mas é nesse momento que você tem que lembrar da sua essência. E lembrar disso que eu estou falando para você. A verdade estará oculta. Porque o mal hoje está verdadeiro. Você acha que uma sociedade que está vivendo de máscaras... Por que você acha? Qual que é o segredo de uma máscara? Se não ocultar a verdadeira face das pessoas. Quem usa máscara? Se não um trabalho que você exige uma proteção, né, respiratória, né, um mergulho, poeira, uma operação que você pode contaminar, tudo bem. Mas obrigar as pessoas a usar máscaras, como se fossem focinheiras, mas pior que isso, quem usa máscaras? Quem não quer que o rosto apareça, senão os bandidos? Ou seja, eles querem tirar a sua individualidade, tirar a sua imagem, tirar a sua face, que tem tantos semblantes bonitos, não importa quem seja a pessoa, você olhar nos olhos, olhar na boca, no nariz, você tem todo um semblante, tem movimentos ali muito importantes. Te impedem de você ver o outro e ver você. O afastamento social, as pessoas estão afastadas. Começou com 1 metro, começou com 2 metros, agora chegou a 4, agora se trancam nas suas casas. Vendo o mundo por um celular, vendo o mundo por uma televisãozinha. Presta atenção nesses movimentos do oculto, nesses movimentos do mal. Ao mesmo tempo que você está com o rosto tampado, você não está trocando com o ar que está ao seu lado. E ar, pulmão e pele
são órgãos do seu corpo. A pele, o maior órgão do corpo, e o pulmão troca ar. Você não pode mais fazer isso porque tudo está contaminado. A contaminação vem desde um cadáver, que abre um caixão lá e se contaminam, até com alguém que traz a comida em casa. Então tudo está contaminado. Cadê a providência divina? E cadê a força que você tem? Estão mostrando que nós somos nada. Trancaram todo mundo nas suas casas. E se nós temos hoje comércios com portas soldadas, falta pouco para as pessoas trancarem as pessoas nas suas casas e fechar suas portas para ninguém sair e passar a comida por um buraco. Enquanto isso, o lumpen proletariado, né, que são os presos, estão sendo soltos. As pessoas ruins estão sendo libertadas. Para quê? Para deixar as cadeias livres para as pessoas serem presas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, então fica esse conselho. Parabéns por você me ouvir. E eu deixo esse segredo com você. Tenha a sua fé em alta. Vibre com a sua energia. Mantenha a sua lucidez. Não deixe que destruam isso de você. E a melhor ferramenta é você estar ligado ao Criador. Ligado a Cristo nos valores cristãos. Basta ver uma coisa que aconteceu no Brasil. O jejum que as pessoas fizeram e as orações. O que aconteceu? Mostrou a face de um monte de traidores que estão lá fazendo um monte de coisas erradas. Preste atenção nisso, não estou inventando. Olha a história que está acontecendo no Brasil recente, das últimas 2 semanas. Bom, pessoal, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo, que fique essas lições para você manter a sua fé, a sua essência, não entrar na demência, manter a lucidez, manter o amor dentro de você, a compreensão do momento atual e prestar muita atenção no que é verdade. Isso você só consegue ligado a Cristo. E Cristo é amor. E Cristo é lucidez. E Cristo é sobretudo a verdade. Honrar a todos. Até.